Essa é a mensagem de hoje. Unidade na adversidade. Através da história de Ruth e Noemi, nós aprendemos lições importantes para que na hora mais difícil da vida possamos, em unidade, em comunhão, vida de igreja, vida de oração, encontrar a bênção de Deus. Em Ruth, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia nos fala no momento que, orientada por Noemi, Ruth vai ao encontro de Boaz e se prostra aos seus pés, se humilha diante da sua poderosa mão. E Boaz, então, ali recebe ela. Boaz, que representa Jesus, que segundo a lei de Moisés, Boaz era o parente remidor. Assim como Boaz foi remidor da vida de Ruth e Noemi, Jesus é aquele que está remindo a nossa vida, nos resgatando, nos tirando da vida da miséria, da vida da dor, da vida do sofrimento. Ruth estava ali como uma pessoa que catava o resto da colheita, mas ela achou graça diante dos olhos de Boaz. E assim eu e você temos achado graça diante do Senhor Jesus. Por sua graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Para você entender melhor essa história, no capítulo 1 fala que Elimeleque, o marido de Noemi, buscando uma sorte melhor num tempo difícil, ele saiu de Belém, a casa do pão, povo de Deus Israel, e foi para a terra dos Moabitas, os Moabitas que eram responsáveis pela miséria de Israel. Esse tempo foi o tempo de Gideão, onde fala que os Moabitas roubavam toda a colheita. E ali naquela terra, buscando a sorte melhor, ele encontrou a morte. Logo depois que ele morreu, seus filhos casaram e passou um tempo, os 2 filhos de Noemi também morreram. E Noemi, cheia de amargura na alma, muita gente vive assim, amargurada, decepcionada, vivendo uma vida de miséria, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Ela volta para Israel dizendo: agora vocês podem me chamar de Mara. Só que ela não volta sozinha, porque no capítulo 1, no versículo 16, um dos textos mais conhecidos no casamento moderno da igreja evangélica, os pastores leem muito esse versículo, Ruth 1,16, aonde tu fores, eu irei, aonde pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E Boaz, então, sabendo dessa história, ele viu, além da beleza física de Ruth, ele viu uma beleza interior, a mulher sábia. E Ruth representa aqui, como mulher estrangeira, a igreja, porque nós somos estrangeiros. Nós vivíamos afastados das promessas de Deus para Israel, mas fomos enxertados porque resolvemos, através da ação do Espírito Santo, permitir que Deus entrasse na nossa vida. Assim como Ruth, nós decidimos seguir a Deus e fazer de Deus o nosso Deus e fazer do povo de Deus o nosso povo. E esse texto vai falar no capítulo 3 que Noemi deu conselhos para Ruth. É como um cristão mais velho aconselhando um cristão mais novo. Ela disse que Ruth deveria se lavar, se ungir e se prostrar aos pés de Boaz. Esse se lavar para nós representa a lavagem pela palavra, meditar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Essa unção representa o agir do Espírito Santo. O crente que está firmado na palavra, não deixa de congregar, está em comunhão e busca
a presença de Deus, se humilhando diariamente diante da sua potente mão, ele vai ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele vai viver não uma coincidência, não algo que acontece por acaso, mas ele vai viver o propósito de Deus. Quando Noemi chega em Israel, ela joga sorte e a sorte cai nas terras de Boaz. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Boaz já não era tão jovem, mas era solteiro. Deus tinha separado ele para ser descendência de Jesus. Na árvore genealógica de Jesus está Davi, que era bisneto de Ruth e bisneto de Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e de Davi veio o Messias, o Cristo, o Senhor Jesus. Então quero que você entenda, nada acontece por acaso. Não existe coincidência, existe Jesuscidência, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Estude aí o livro de Ruth, é muito lindo, uma história que começa com 3 mortes e termina com um casamento e um neném. E esse neném, Obed, foi avô de Davi. Está na árvore genealógica de Jesus. O texto termina no capítulo 4 com Noemi, com essa criança, com Obed em seus braços. Ah, meu irmão, minha irmã, que nessa pequena mensagem o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. E muitas vezes o nosso plano, como foi o plano de Elimeleque, na época da fome, no tempo de Gideão, onde os moabitas roubavam tudo, ele decidiu sair de Belém, a casa do pão, e ir para a terra do inimigo. E na terra do inimigo ele encontrou a morte. Porque é isso que o inimigo faz. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas Noemi tomou a decisão exata. Ela voltou para Belém, ela voltou para a casa do pão. Ruth tomou a atitude certa. Ela disse: aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Que possamos, através dessa história, entender que Deus tem um propósito. Entender que Jesus, assim como Boaz para Ruth, é o parente remidor. É Jesus que vai redimir a nossa vida. É Jesus que vai nos resgatar dia após dia da miséria, da dor, do sofrimento, da vergonha, da humilhação e nos levar a viver o propósito de Deus. Pare e pense, e muito mais, Deus vai falar ao seu coração.